Jardim, tudo bom? Boa tarde. Eu queria saber de você como foi a preparação agora para esse jogo contra o Grêmio no domingo, o que muda também em relação à carga de treinamento e o que você pensa do que aconteceu ontem, Jardim. Bem, em relação à primeira questão, em termos da carga de treino, devido às condições que existiram ontem, não foi possível nem jogar nem treinar, porque se não havia segurança para o jogo, não havia segurança também para nós treinarmos e demos seguimento àquilo que tínhamos preparado para esta dupla viagem. Hoje chegamos aqui a Porto Alegre e agora vamos treinar na parte da tarde com o grupo todo. Com certeza que não vamos ter que recuperar os jogadores fisicamente porque não tiveram sujeitos à carga física, mas em termos fisiológicos temos de ter alguma atenção porque passamos uma noite quase sem dormir, não é? 4 a 5 horas, só que alguns atletas dormiram na viagem, e mal, como vocês sabem, dormir num avião não é a mesma coisa que dormir na cama, mas pronto, mas vamos tentar hoje trabalhar, preparar bem, para amanhã com certeza toda a gente vai estar melhor, e para nestes 2 dias e no domingo prepararmos o jogo do Grêmio. Okay? Em relação ao que aconteceu ontem, eu acho que é uma situação que foi visível para todo o mundo, não havia segurança no estádio, de forma que os intervenientes do espetáculo e as pessoas também que estavam lá pudessem assistir de forma segura, e levou a que as pessoas se terminassem, até meu espanto, demorarem tanto tempo, porque às vezes situações deste tipo, 45 minutos depois, o árbitro, quando verifica que não existem condições, logo acaba o jogo. Esta situação prolongou-se um pouco mais, prontos, mas eu não sou nenhum especialista na matéria, mas o que eu falo é das regras que eu conheço durante toda a minha vida desportiva. Só dá um passinho para frente, tá? Por favor. Aqui. Obrigado. Você que manda. Boa tarde. A gente está chegando já quase que na metade do ano, né, de 2026, da temporada também. Queria saber de você um balanço das competições. O Flamengo, que ontem não conseguiu jogar, mas espera-se que conquiste 3 pontos na Libertadores e se classifique de forma antecipada. É o segundo colocado do Campeonato Brasileiro, também tem um resultado positivo para o primeiro jogo da Copa do Brasil. Então, queria saber de você, como técnico, o seu balanço do Flamengo nas competições. Obrigada. Não, com certeza que este primeiro período, até o mês de junho, existia 4 grandes objetivos. O primeiro objetivo foi o objetivo de entrada, não é? Ganhar o Carioca sobre um adversário que o Flamengo não ganhava nos últimos 3 confrontos, que foi o Fluminense. Depois, os outros objetivos, um é qualificar a equipa para a próxima fase da Libertadores, que eu acredito que com a conquista, com o jogo de ontem e a conquista de 3 pontos vai estar assegurada, e agora temos que pensar nos jogos que falta do Campeonato Brasileiro, para manter sempre próximo ou na frente do campeonato. Essa é a nossa ideia, porque com certeza que o campeonato vai se decidir numa segunda fase, mas é importante estarmos ali nos lugares da frente. E em relação à Copa do Brasil, temos como esse objetivo também qualificar. Já fizemos o primeiro jogo, temos a vantagem de um gol, mas temos que ainda fazer um segundo jogo e conquistar definitivamente essa passagem. É esses os 4 grandes objetivos nesta primeira fase. Mister, boa tarde, ao vivo para o Seleção Sport TV. De que forma o Flamengo recebe também essas informações por parte da Conmebol, tendo em vista aquilo que vocês prepararam, né, de resultados para conquistar essa classificação para a Libertadores? Já chegou alguma coisa em relação, né, a herdar esses 3 pontos da partida de ontem que acabou não ocorrendo? Não, oficialmente sabemos que normalmente neste tipo de situações existem aspectos burocráticos que têm que ser resolvidos, não é ninguém na hora do jogo ou no fim do jogo que vai resolver o placar. Acho que a Conmebol e os nossos dirigentes tiveram lá mais a defender esse aspecto, mas acho que é uma coisa normal, como já aconteceu no passado de outras equipas, que
que eu acredito que vão-nos dar os 3 pontos, porque também não existe mais tempo para jogar e acho que em todas este tipo de situações a equipa da casa é prejudicada porque não conseguiu organizar um evento desportivo com segurança. Isto é uma coisa muito normal no futebol. Tudo bem, Leonardo? Isabelle Castro aqui da Rádio Gaúcha. Puxando um pouquinho agora para o jogo contra o Grêmio, o Arthur, o volante do Grêmio, deve continuar sendo desfalque, mas o time deve manter como titular o Gabriel Mack, que é um jogador que vem se destacando e fazendo gols. O senhor prevê uma marcação específica nesse jogador e também como que o senhor prevê o time do Flamengo, visto essa semana de descanso, em relação para o jogo contra o Grêmio? Não, o Grêmio, o Arthur é um grande jogador, já joguei contra ele algumas vezes. Desde quando ele estava já na Juventus, já o conhecia. O Grêmio é uma equipa que vale também pelo seu todo, pela sua organização, por isso nós temos que respeitar, mas do nosso lado queremos fazer o nosso melhor, jogar dentro daquilo que é as nossas ideias, procurar os 3 pontos, que é isso que fazemos em todos os jogos. Mas sabemos que vai ser um grande duelo. Em relação ao jovem, eu sei que o Mack é um jogador jovem que já o ano passado começou a aparecer, é um jogador de talento, mas com certeza que a nossa prioridade é a equipa do Grêmio como um todo e principalmente a nossa forma de estar. Boa tarde, Júlia Brasil, da X Sports. Falando também sobre esse jogo do Grêmio, o Grêmio tem mostrado uma solidez defensiva muito grande. São 5 jogos sem sofrer gols e agora está jogando com um esquema de 3 zagueiros. Como o Flamengo prepara o time, talvez, para sair de Porto Alegre com esses 3 pontos, tendo em vista que o Flamengo também tem o melhor ataque do Brasileirão? Nós preparamos sempre os jogos em duas etapas, uma tendo em consideração aquilo que são as nossas ideias, não podemos fugir do nosso DNA, queremos jogar o nosso futebol e depois ter atenção a algumas estratégias que os adversários utilizam. Sei que o Castro meteu 3 defesas centrais nos últimos 2 jogos, tentou aparelhar com os adversários, mas mais do que isso é a gente apresentar aquilo que são as nossas mais-valias. Aqui alguma coisa? Aqui. Professor, Matheus Tafarel, canal Paparazzo Rubro Negro e coluna do Fla. O senhor tem feito um certo rodízio, né, na lateral direita, entre Emerson Royal e também entre o Varela. Ontem o titular era o Royal. Contra o Grêmio, tem alguma mudança em relação a isso ou continua a mesma coisa, já que não teve o jogo ontem? Eu não tenho feito um rodízio, eu tenho tentado colocar os jogadores que estão mais disponíveis. Temos muitos jogadores de qualidade, temos jogadores que podem representar bem o Flamengo e nesta maratona de 3 em 3 dias é preciso termos jogadores frescos. Também temos a situação, o Varela é um jogador internacional, vai sair agora, se Deus quiser, para o Mundial. O Royal é um jogador que está connosco, principalmente nos últimos 2 jogos já desta série. Não sei se vou ter os internacionais, o jogo da Libertadores e o jogo do campeonato com o Curitiba, e isto leva a que a gente tenha jogadores, não só aqueles que jogam mais, mas temos outro grupo preparado para as nossas eventualidades e para as nossas necessidades. É isso que eu faço, não só na direita, faço na zaga, faço na esquerda, faço em todos os setores do campo, porque nós acreditamos que o campeonato é longo, podemos ter 70, 80 jogos e nenhum jogador normalmente é capaz de fazer isso no seu máximo, não é? Sem ter grandes lesões, e nós aproveitamos rentabilizar ao máximo aquilo que é o nosso elenco. Obrigado, Fim da entrevista, José Boto, nosso diretor de futebol, vai começar a falar, tá brincando em relação à iluminação. E agora tem o Boto aqui para comentar, principalmente sobre alguma atualização, possivelmente, em relação à situação de ontem, Boto. Não há atualização nenhuma. Agora, eles abriram um expediente, não é? Que vai ser analisado pela Comissão Jurídica, não sei se é assim o nome, Departamento Jurídico da Conmebol, que, na minha opinião, não tem outra solução se não dar-nos os 3 pontos. Mais perguntas? Boto, sobre aquilo que aconteceu ainda ontem,
Muita gente tem olhado, né, os noticiários e pensado, né, que o Flamengo também foi ali hostilizado por parte dos torcedores, mas isso se ateve apenas, né, ao protesto em relação à própria equipe. Queria que você falasse, né, a respeito do que o Flamengo sofreu nos bastidores, se sofreu algum tipo também, né, de incidente. Não, eles não, nada tinham contra o Flamengo. Agora nós estávamos ali no meio, não é? E eles começaram a arremessar aqueles, como é que se chamam aqui? Sinalizadores, não é? Então é very light. Começaram a lançar aquilo, pedras, ferros, aquilo entrou tudo, não é? Não havia nenhuma condição de segurança, não sabíamos lá se alguém tinha uma arma, uma faca, uma coisa qualquer, e sentimos um pouco ameaçados, como é óbvio. Mas também nunca foi nossa intenção, nunca dissemos a ninguém que não queríamos jogar. Nós queríamos jogar era em segurança. E o presidente do clube, que eu penso que é novo, que é um presidente novo, ele queria evacuar o estádio e depois começar a jogar. E eu dizia-lhe, mas quando as pessoas virem na televisão que está a jogar vai ser pior. Vão voltar todas aí mais raivosas, mais revoltadas, e vai ser pior. Mas era essa insistência que ele tinha, juntamente com alguém do governo local, não é, que queriam à força toda que o jogo se realizasse. Nós queríamos jogar, mas com segurança, e não havia realmente condições nenhumas de segurança, e o próprio presidente, passado um tempo, por isso demorou um pouco mais de tempo, veio dizer, não, você tem razão, não há condições nenhumas para jogar, vai ser pior se evacuarmos e voltarmos a jogar, e pronto, e nós limitámos-nos a acatar aquilo que a Comembol disse, porque realmente não havia mesmo condições nenhumas para jogar. Aquilo que nunca houve uma hostilidade contra o Flamengo, mas nós estávamos ali no meio, houve alturas em que os adeptos, os torcedores, conseguiram entrar dentro dos túneis do vestiário. São coisas que não são agradáveis, muita polícia, daquela polícia com choque, né, como vocês chamam aqui também, choque, com shotguns, com a dispararem, às vezes assim, não sabiam bem para onde, aquelas granadas de gás lacrimogéneo. Portanto, não foi uma situação agradável para os nossos jogadores, nem para nós, embora a hostilidade não era contra nós. Eu gostaria de trocar o assunto um pouquinho e falar sobre a Libra, até porque saiu esse novo acordo. Não vou falar. Não vais falar? Não, isso é a parte desportiva, eu não sei, essa parte da Libra não sei, desculpa, mas não. Qualquer coisa que eu dissesse era, não tinha sentido nenhum. O meu amigo Luís Castro, que foi meu treinador no Shakhtar. Aqui. Matheus Tafarel, Flá TV, aliás, desculpa, Paparazzo Rubro-Negro, coluna do Flá. Vamos lá. Existiu algum momento a Conmebol não dando a garantia de que o Flamengo poderia voltar para o Brasil após a partida? Existiu algum momento um receio de o Flamengo voltar e ter a partida remarcada na Colômbia para amanhã, ou para hoje até? Isso foi algo que nós dissemos logo que não. Que não era possível, pelo calendário que existe na América do Sul, era impossível fazer isso. Íamos jogar hoje e agora domingo jogávamos com o Grêmio. Não, isso não é possível. Já há muita coisa assim, quase impossível aqui na América do Sul, mas essa aí era completamente impossível. Esse cenário nunca foi colocado. O cenário que foi colocado foi do jogo ser jogado um pouco mais tarde, já sem torcedores no estádio. Esse foi o único cenário que foi colocado, mas que depois, como eu já disse, seria pior, né? Seria pior a emenda com o soneto, como se diz. Boto, aconteceu, né, todo esse tipo de situações extracampo, o Flamengo não entrou de fato, né, em campo para jogar. Não, nós entramos. Entraram para jogar, mas de fato não houve o jogo. Um gol, né? Exatamente. Mas sobre essa questão desportiva, né, caso esses 3 pontos sejam colocados para o Flamengo, é uma expectativa também de vocês da direção, o Flamengo estaria, né, classificado e brigaria, né, contra os Estudiantes para ficar aí com a primeira vaga desse grupo. Fala um pouquinho sobre essa expectativa e dentro do planejamento também pode acontecer, independente do jogo ter havido ou não, esse primeiro objetivo do Flamengo na competição. Nós fomos lá para isso, entramos em campo para isso, era dentro de campo que gostaríamos de ter essa qualificação assegurada.
temos quase a certeza que a vamos ter, porque não há outra decisão que a Conmebol possa tomar, até porque já há uma jurisprudência sobre isso em jogos do ano passado. É óbvio que isso nos dá assim, um certo alívio para os próximos jogos e dá a possibilidade do treinador, se ele quiser, gerir ainda de uma forma melhor o elenco. E fica o primeiro objetivo da temporada conquistado, da temporada, pronto, desta parte da temporada. Já tinha passado por essa situação alguma vez? Eu trabalhei na Grécia, né? E a Grécia é duro também. Eu tive uma final da Copa da Grécia no meu primeiro ano na Grécia, um PAOK Panathinaikos. Gente. Tá? Obrigado. Fim da